Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu estou aqui com o propósito de compartilhar com vocês um vídeo que eu tinha prometido no post do dia anterior, do dia 14 de julho de 2020, né? Onde eu fiz uma pergunta, né, se você trocaria R$ 96 por R$ 115, né? Independente da resposta das pessoas, estou aqui compartilhando esse material, né? E para mostrar, com o propósito principal de mostrar que no mercado financeiro existe sim possibilidades como essa, né? E diferente na vida de que às vezes as chances, as oportunidades surgem uma vez na vida, outra na morte, no mercado financeiro ocorre e frequentemente. Então talvez você não tenha aproveitado essa, mas vai virar uma próxima e aí você vai poder aproveitar, lógico, se você quiser. Tá? Então sim, é possível, né? E essa estratégia ela é feita através de fundos de investimentos imobiliários. Como funciona? O que é um FII? Você já ouviu falar de FII? Bom, o que acontece? Imagina que tem um administrador, o administrador vai lá, ele investe em imóveis, né? É como se você estivesse investindo em imóveis, né? E a cada mês você recebe um aluguel, uma taxa aí de que esse aluguel é um percentual do CDI, muitas vezes, né? Tudo depende do tipo de fundo de investimento imobiliário. É como se você tivesse aí, né? Você pudesse ser dono dos mais ricos estabelecimentos aí, como shopping centers, como prédios comerciais, como lajes, como até cemitérios, espaços logísticos, ou até investimentos. É como se você pudesse ser sócio desses investimentos e que você pudesse oferir aí uma renda, um aluguel mensal, comprando cotas, né? Então você vai receber uma renda proporcional às cotas que você possui. Então, é como se fosse investir em imóveis, só que de uma maneira bem mais simples e talvez com rendimento maior. E não é esse o propósito do vídeo, e sim mostrar as oportunidades que surgem de vez em quando com esses fundos de investimentos imobiliários, né? Então como que funciona? O fundo ele tem um código, esse código ele tem o seu valor de cotação no mercado, ele tem o valor patrimonial, que é o quanto que ele valeria com base no patrimônio líquido que ele possui, né? E aí, então você tem o rendimento, que é o dividend yield, né? Que é o aluguel que ele paga por mês. O aluguel não paga dividendos, para que você saiba disso. Enfim, esses fundos de investimentos imobiliários, que existem inclusive de vários tipos, né? De papéis, existem fundos comerciais, existem fundos logísticos, enfim, fundos de fundos, né? Eles precisam captar dinheiro com uma certa frequência do mercado. E aí então, o que eles fazem? Eles lançam como fato relevante, né, essa intenção deles de aumentar o capital. Então surge uma notificação de que eles mandam para todos os cotistas, e isso está liberado inclusive no site da B3, todos têm acesso, é pública a informação. Você pode consultar todos os balanços financeiros dos fundos, todo tipo de informação está disponibilizada no site da B3. Eles lançam essa notificação oficial informando de que eles querem aumentar o mercado. E para isso eles dão algumas prioridades para os cotistas. Os cotistas são as pessoas que já possuem aí algumas cotas desse fundo. Em alguns casos eles não dão. Eles dão oportunidades também, até para quem não é cotista. Enfim, eles lançam esses fatos e a ideia é o quê? Eles coletam dinheiro de quem quiser subscrever, né, essa oferta, esse capital. Então eles vão e eles arrecadam esse dinheiro para que eles possam investir e gerar mais rendimentos para os próprios cotistas. E eles permitem que com isso você compre a um valor especial aí, que é calculado de acordo com uma sequência aí, e vários critérios estabelecidos aí pela CVM. Então, nesse caso aqui, né, nós vamos estar falando em especial do fundo de investimentos imobiliários que se chama Iridium, IRDM11, e deixo bem claro aqui que esse propósito dessas explicações são apenas para fins didáticos, né? Não são recomendações de compra e nada, é só para que você entenda aí algumas oportunidades aí que surgem. Tá? Então o Iridium, eu vou mostrar para vocês aí o folheto desse fundo, tá? Ele tem aqui, ó, esse é o fundo, eles colocam relatórios, ele possui seu objetivo, né, que mostra no que ele investe. É um fundo de investimentos em certificados de recebíveis imobiliários e também permite ter outros tipos de investimentos aí, como de renda fixa, como letra de crédito imobiliário, né,
tem outros FIs, outros fundos, né? Então ele permite aí ter uma certa diversificação, o que é bom, porque já dilui até o próprio risco do próprio fundo em si, porque ele também é um fundo que possui outros fundos. E aqui, né, para que você tenha uma ideia, ele mostra, né, os rendimentos mensais desse fundo. Então, se você comparar aqui de um ano, né, no período de 12 meses, desde junho de 2019 até maio de 2020, você tem o rendimento que ele pagou por cota. Então, esse rendimento é aquele dividendo, como se fosse o aluguel que você recebe a cada mês na sua conta da sua corretora, né, isento já de dividendos, né? E se você comparar esse valor que você recebe com o patrimonial da cota, quanto que a cota vale, então aqui, por exemplo, R$ 99,60 em junho de 2019, você recebeu 85 centavos. Isso dá um dividend yield de 0,85%. Certo? Então, isso corresponde aí basicamente a 214% do CDI. Veja que esse fundo, em todos os meses, ele paga aí mais de 100% do CDI. Então, ele é uma boa opção, inclusive, né, uma alternativa que eu tenho usado até como uma possível investimento aí. Menos risco que ações, um pouquinho mais de risco que renda fixa, mas um rendimento bem melhor. Então, você percebe que ele tem constância no pagamento dos dividendos. E, de novo, esse ainda não é o propósito da minha publicação. Aqui ele mostra a carteira do fundo, enfim, ó, você vê como ele é bem diversificado, né? E ele mostra né, no que está diversificado os tipos de investimentos aqui, né? Então, por carteira, então 64% está em CRIs, que são aqueles certificados recebíveis. Em outros fundos tem 31%, e aqui em fundos aqui de investimento de renda fixa tem 3%. E aqui o indexador, você percebe que ele está mais indexado pelo IPCA e pelo IPCA tem 26%, e aí aqui você tem o próprio CDI aqui que tem 23%, né? Então mais IPCA e CDI, e depois você tem outros tipos aí de indexação. Então é um fundo bem diversificado mesmo, por isso que ele acaba aí, né, tendo um rendimento aí até acima da média. E aqui ele fala mais, né, de a composição, de quais são os fundos que tem na carteira dele. Essa informação, de novo, está toda disponibilizada no site da B3. Numa outra oportunidade eu posso até mostrar isso. E numa outra oportunidade eu mostro também mais sobre os fundos de investimentos imobiliários. Como que funciona, né, ele detalha cada ativo, né, como faz para avaliar, enfim. Esse fundo ele lançou no dia 8 de julho, esse comunicado aqui, um fato relevante. Normalmente, quem são os cotistas recebem essa notificação por e-mail ou até por outras formas aí, como numa notificação da corretora, enfim, ou fica de olho às vezes no próprio site, né? Então, o que ele diz essa notificação aqui, ó? Ele fala, né, de que esse fundo Iridium, ele divulgou no dia 8 de julho, já sombreei para vocês aqui a parte mais importante, a 7ª emissão de cotas do fundo. Então, o que quer dizer isso? Ele vai estar emitindo novas cotas. Então, ele vai estar arrecadando mais dinheiro para ele continuar fazendo seus investimentos aí. Então, ele gera o direito de subscrição dessas cotas. Então, ó, essa oferta que ele gerou, ela é destinada exclusivamente a quem é cotista do fundo. Então, quem não tem cotas do fundo, não tem direito a participar dessas oportunidades. Mas ele lançou também esse fato no dia 8 de julho, que era praticamente, que teoricamente era só adquirir cotas durante o dia, que no final do dia você ia ter. Você já seria um cotista, né? Enfim, ele informa aqui, né, de que todos os cotistas na presente data podem participar dessa oferta, e no período de preferência e o período de subscrição de sobras e montante adicional. A gente não vai falar muito de sobras aqui e nem do período de montante adicional. Vamos falar da própria subscrição, né, do direito de preferência aqui. Aqui ele fala do valor da oferta restrita. Então aqui, ó, ele quer aumentar um capital no valor de por volta de 341.852.000 reais. E ele pretende com isso emitir aqui 3.530.901 novas cotas pelo valor unitário de R$ 96,79. Isso é muito importante. Então você percebe que no dia 8/7 ele está informando de que vai dar oportunidade para quem já é cotista do fundo
adquirir novas cotas pelo valor de 96,79 centavos. Tá? Grava essa informação. Ele informa aqui, né, de que tem um montante mínimo para que isso siga, né, que dificilmente não é atingido esse montante mínimo, porque muitas vezes vale a pena. Tem casos que sim, tem casos que não. Né? Nesse caso você percebe uma boa diferença que vale a pena e eu vou explicar por quê. Ele informa de que quem é cotista, né, que no final dessa data, né, no dia 8/7, que é a data da notificação, eles vão possuir aí o direito de preferência, que tem que exercer esse direito entre os dias 15 de julho a 28 de julho de 2020, conforme a aplicação do fator de proporção para a subscrição de novas cotas, equivalente a 0,443, a ser aplicado sobre o novo número de cotas integralizadas e detidas por cada cotista nessa data. O que quer dizer isso aí? O fundo está aumentando capital, ele quer... cada pessoa que possui cotas desse fundo, vamos supor que eu tenha 100 cotas do fundo, então eu vou poder adquirir 44 cotas adicionais pelo valor de R$ 96,00, que é aquele valor em cima que nós vimos. Tá? Então é isso. Se a pessoa tem 1.000 cotas, ela vai poder adquirir 443 cotas desse fundo. E aqui ele informa, né, de que os cotistas podem manifestar o exercício do direito de preferência, total ou parcialmente, até o dia 27 de julho. Como que faz isso? Você vai lá, você fala com a própria corretora de que você tem interesse de exercer esse seu direito, isso se você tem as cotas, né? Então, vamos supor que caso você, por um acaso, seja cotista desse fundo, e não tenha visto esse fato relevante, você, por sorte, vai poder aproveitar dessa oportunidade, né, de adquirir novas cotas do fundo. Se você não era cotista, esse fundo, ele, com uma certa frequência, ele gera essas oportunidades, assim como outros fundos também. Então fica de olho, que na próxima você já vai entender como funciona, né? E aí então, vamos descendo mais um pouquinho aqui, o restante já são informações aí que tem aqui no final um cronograma, olha que interessante. Então as datas previstas, divulgação do fato relevante, dia 8/7, aquilo que eu expliquei, dia 8/7 é o dia de fechamento para ver quais são os cotistas e qual que é o número de cotas que cada um tem, e aí então para que calcule quantas cotas cada um vai poder subscrever. No dia 15/7 até o dia 27/7 é o período, né, de direito de exercimento e de exercício do direito de preferência, certo? Através da corretora. No dia 28/7 encerra o período, né, para que exerça esse direito de preferência, e ao mesmo tempo é a data de liquidação do direito. Então vamos supor que se você vai ter aí, né, o direito de subscrever 44 cotas no valor de R$ 96,00, né, e alguns quebradinhos, você vai fazer uma conta de 44 vezes aquele valor, que é o direito de subscrição, e o resultado dessa conta é o tanto que você tem que ter na corretora, na sua conta corrente da corretora, porque nesse dia aqui é quando vai fazer a baixa desse valor aí da sua conta, tá? Do que você exerceu. E aqui fala do restante da parte de sobras, né? Que daí no final eles calculam e veem se sobrou, né? Se ainda tem mais capital para ser aí para as pessoas subscreverem, e geram novos direitos aí aos cotistas. Mas a informação principal do fundo é essa aqui. E aí, olha que interessante. Por que eu falo dessa oportunidade aí de que você pode trocar R$ 96,00 por 115? Ó, se você ver aqui, essa é a cotação do fundo, IRDM11. Então você percebe, ó, que no dia, vamos ver aqui, no dia 8/7, vamos colocar aqui no diário, no dia 8/7 foi quando ele mandou essa notificação. O fundo estava sendo cotado a R$ 118,00. O que quer dizer isso aqui? É o valor de mercado, né? Então, por R$ 118,00 você compra uma cota desse fundo, né? E aí, então, ele fechou aqui por volta de 116 e pouco. Enfim, no dia seguinte, o que a pessoa fez aqui? Elas são os cotistas, né? E que nesse fechamento tinham direito aí de exercer esse direito aí de subscrever as cotas por 96. Então, o que aconteceu no dia seguinte aqui, no dia 9?
ele já abriu com um gap de baixa aqui, né? Ele já abriu com 106. Por quê? Teoricamente, muitas pessoas quiseram fazer um trade nisso, né? Ela vai comprar cotas no dia 8 e no dia 9 já vende para depois recomprar essas cotas por R$96. Olha que interessante. Então a pessoa aqui, ela venderia por 107, enfim. E aí depois recomprava por 96. Né? Então aí trocaria uma nota de 96 por 107. Né? E logo depois, né, isso tende a recuperar, né? Não é sempre, lógico, né? Mas ó, 114, 115. Então é aí que vem essa notificação aí, ó. Se você é cotista desse fundo, né, no término dessa data, do dia 8, a partir do dia 9, né, conforme aquele cronograma, você vai poder exercer seu direito de subscrição. E isso pode ser para que você adquira novas cotas, até mesmo por conta do rendimento do aluguel desse fundo, que ele paga um aluguel aí muito alto se comparado com a nossa Selic, com a CDI. Ou você pode simplesmente pegar e aí depois vender as cotas que você comprou e possui e recomprar elas por aquele valor menor. Então é basicamente que a troca de dinheiro mesmo. Eu fiz isso, né? Para que você tenha ideia, eu tinha direito a algumas cotas. O que eu fiz? Eu peguei, eu já tenho uma posição, um percentual alto da minha carteira de fundos imobiliários está nesse fundo, então eu não queria adquirir mais. Então o que eu fiz? Eu esperei subir um pouquinho depois da data de corte e aí depois eu vendi. Então eu vendi as cotas que eu tinha e agora eu vou recomprar no dia 28 pelo valor de 96. Então não tem como dar erro. Vendi por foi por 109 que eu vendi e comprei aí por 96. Eu vendi aqui acho que foi aqui no dia, foi nesse dia aqui, ó, no dia 13. Né? E aí participei aí dessa oportunidade. Então realmente é possível. É como se você trocasse o dinheiro. Então, para quem não acredita, aí está explicado aí, né, de que isso existe. Quais são os riscos? Pode acontecer, vamos supor, de que se você adquira esse direito de subscrição, pode dar uma pane e o fundo cair ainda mais. Né? É difícil, mas cair abaixo de 96. Mas mesmo assim você vai ter feito aquele seu ganho de ter vendido por 110, 115 e comprado por 96. Então, o risco é baixo. E sempre, né, quando você tem a mentalidade de longo prazo, de você montar uma carteira que ela vai gerar um salário para pagar as suas contas no futuro, na verdade o risco ele se dilui bastante, porque você vai usando os rendimentos desse fundo para comprar novas cotas e à medida que cai essas cotas você consegue comprar novas cotas por um valor menor. Então, se a qualidade do fundo é mantida, é como se você estivesse aí comprando uma liquidação. E aí, aproveitando aí para que você tenha ao maior seu rendimento, que você tenha um posicionamento aí maior da sua carteira. Resumindo, se você tinha cotas desse fundo no dia 8, você pode inclusive aproveitar dessa oportunidade, assim como eu fiz. Então você tem até o dia 27 aí para exercer seu direito e subscrever o capital. Como? Você vai falar com a sua corretora. Segunda opção, se você já tem conta em corretora, mas não tinha cotas do fundo e não comprou cotas desse fundo, né, no dia da data do fato relevante, que foi a condição que ele usou. Enfim, infelizmente, fica aí a informação como um indicativo aí, né, para que você entenda o processo como funciona e saiba que é possível. E numa próxima oportunidade, talvez se fizer sentido para você, lógico, não é nenhuma recomendação, talvez se fizer sentido você vai e entra nessa. Se você nunca investiu em fundos de investimentos imobiliários, simples, você tem que ter uma conta num banco, uma conta numa corretora, enfim, tem um vídeo que eu explico sobre como faz isso. Eu te sugiro aí para que você aí já comece, inclusive tomando ações a respeito, para aproveitar as próximas oportunidades. Te convido a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo e compartilhar, para que esse conteúdo possa ser passado por mais pessoas, para que possam aproveitar essas oportunidades que surgem na vida. Como eu disse anteriormente, muitas vezes uma oportunidade de carreira, uma oportunidade aquela que fala que o trem passou e a pessoa não entrou, ela surge às vezes uma vez na vida. E o interessante do mercado financeiro que eu aprendi é que muitas vezes ele surgem essas oportunidades. Tem vezes que surgem oportunidades que não compensa entrar. Tem vezes que surgem oportunidades, assim como essa, que para mim compensa muito entrar. Então, espero que tenha feito sentido aí para você. E de novo, não é uma recomendação. Se inscreva no canal aqui e curta e compartilhe esse vídeo, que eu vou compartilhar mais dicas aí como essa. O meu propósito é
para que vocês entendam aí como funciona a renda variável no Brasil e comece a fazer parte delas, que é possível. Com pouco dinheiro você já consegue ter cotas aí de fundo, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Fica aí no compromisso mostrando. Eu sim trocaria 96 por R$115. Eu acabei trocando até por menos, por 108.